Olá, o Meio-Dia Paraná está de volta. Começamos agora uma série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Curitiba. De hoje até sexta-feira, vamos discutir ideias e propostas para a cidade com os 5 candidatos mais bem colocados na última pesquisa Quest, registrada sob o número PR 07358/2024, divulgada pela RPC na semana passada. As entrevistas serão conduzidas por mim, pela minha colega de todos os dias, pela Ana Carolina e pela repórter Carolina Wolff. Um ótimo dia, vamos falar de saúde, vamos falar de educação, transporte público, meio ambiente, outros temas importantes. Vamos falar sobre o desenvolvimento de Curitiba. A nossa missão aqui na RPC é ajudar você, eleitor, a decidir o seu voto. Pela ordem definida em sorteio, na presença dos representantes dos partidos, o primeiro candidato a participar é Roberto Requião, do Mobiliza. Boa tarde, candidato. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. É um prazer enorme bater um papo com vocês aqui. O tempo de entrevista são 30 minutos a partir de agora e o senhor seja muito bem-vindo. Candidato, a primeira pergunta para o senhor diz respeito a uma frase que ficou muito marcada na sua carreira política, que diz respeito ao pedágio, que é o pedágio baixa ou o pedágio acaba. O pedágio não baixou naquela época e nem acabou por questões contratuais. Nessa campanha, o senhor fala em reduzir imediatamente o valor da tarifa do transporte público de Curitiba. Por questões contratuais, o senhor não corre o mesmo risco? Não. Não, porque eu já fui prefeito. Eu assumi a prefeitura, botei o Geraldo Ataliba e o Celso Bandeira de Mello, os 2 melhores administrativistas do país, liquidei os contratos e fiz de Curitiba a cidade brasileira com a tarifa mais barata e o melhor sistema do Brasil. Mas tem mais um ano de Agora, contrato. Vamos lá. O contrato acaba na metade do ano que vem e ele pode ser fulminado. Não é o problema só do contrato, é a planilha de custos que é exagerada. Os preços colocados nas planilhas não correspondem ao custo real. É o domínio das empresas de transporte sobre os prefeitos. Eles mandam nos prefeitos. Eles mandam, por exemplo, no Luciano Duce, que foi quem fez a última licitação quando era prefeito. E esse menino Pimentel mantém essa mesma coisa. Nós temos hoje, depois de termos o mais baixo e o melhor transporte do Brasil, o custo mais alto do país. Agora vamos lá ao problema da tarifa do pedágio. Topei aquela parada, eu disse que baixava ou acabava com aquilo. Eu, por 40 vezes ou 41 vezes, como governador, não aceitei os aumentos propostos pelos empresários. Eles foram ao Ministério Público e ao juízo. O Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal se manifestaram a favor deles e o juiz dava a liminar. Então havia uma mobilização a favor da iniciativa privada e da entrega do comando do pedágio para as empresas privadas. E hoje o pedágio voltou com mais 15 praças e um preço rigorosamente absurdo. Robson, o primeiro trecho de pedágio feito pelo Lula, foi Lula que licitou a última licitação de pedágio no Paraná. Foi vencido por um fundo de investimento das Ilhas Caimã, um paraíso fiscal, composto seguramente por dinheiro roubado no mundo inteiro. E o que tem a ver um fundo de investimento com o pedágio e o transporte coletivo do Paraná, do Brasil, de qualquer lugar? Então nós estamos vivendo um domínio absoluto de uma patifaria. E é isso que me faz ser candidato a prefeito. O Duce, Luciano Duce e o Pimentel são decididamente a favores, porque o Pimentel é prefeito, o Duce foi, e eles não mexeram em nada e desfizeram tudo que eu fiz. Candidato, voltando à pergunta principal, como o senhor pretende baixar a tarifa se tem um contrato pelo menos até a metade, até setembro do ano que vem? O senhor pretende manter esse contrato? Revisão imediata das planilhas. Quando eu fui deputado, eu fui ao Hermes Macedo e comprei um pneu no guichê da loja, sem escala. Comprei um. Os empresários compram 2, 3 mil, tem a escala de desconto. Pus na parede do meu escritório na Assembleia Legislativa. Ele era extraordinariamente mais barato do que constava na tarifa de pedágio. Revisão da tarifa de pedágio. Isso é o fundamental. E iniciar imediatamente a frota pública. Agora, contrato que seja desonesto pode ser fulminado, se tiver uma justiça compatível com a seriedade e a honestidade. O que está dizendo é que você não pode fazer nada, porque a patifaria foi feita pelo Duce e pelo Pimentel e é irremovível. Não, não é assim.
O interesse público tem que ser defendido de toda maneira. Senão, cá entre nós, Robson, não vale a pena ser prefeito e muito menos candidato. O senhor já fez um levantamento de quanto queria custar isso aos cofres Não, públicos? não fiz ainda, como, não estou na exemplo... prefeitura, eu não tenho os dados. Mas o senhor consegue prometer isso sem ter um levantamento de dados? Por exemplo, filha, o senhor fala muito em ter uma frota pública. Você esqueceu que eu já fiz isso? Sim, o senhor fez nos anos 80, agora precisei estamos em do que para 2024. fazer isso? Eu revi a planilha, fulminei as desonestidades e iniciei a frota pública. É claro que isso não é da noite para o dia. São 1.200 ônibus em Curitiba. Você não tem como pôr 1.200 ônibus públicos. Então, a minha visão é o início da frota pública e mantenho a operação privada. Senão, vai causar uma confusão inadministrável. É muito fácil fazer isso. Basta ser o Roberto Requião e não me chamar Pimentel nem Luciano Doce. Mais uma pergunta, candidato. Ainda sobre declarações recentes que o senhor tem dado em entrevistas, na época que era prefeito, na década de 80. O senhor tem falado que inaugurava toda quinta-feira creches. E durante seu discurso, isso aparece recorrentemente. Esse seu discurso quer dizer que é uma espécie de promessa? O senhor promete novamente inaugurar creches a cada semana? Como é que a gente entende essa sua Eu saí da prefeitura, colocação? não se construiu mais nenhuma creche. Eu vi uma entrevista do Pimentel outro dia, numa rádio dessa aí, numa televisão, ele dizia: vou construir 30 creches e acabo com 9.000 vagas. Eu quase caí da cadeira que eu estava sentado. Você já imaginou 30 creches para 9.000 vagas? São creches de 300 crianças. É depósito de criança, não é creche. É campo de concentração. Faltou o forno crematório. É de uma irresponsabilidade absoluta. E eles transformaram isso num negócio, eles alugam uma creche. O dono de uma creche quer ganhar dinheiro. Então ele contrata os funcionários mais baratos, investe o menos possível e a qualidade cai de uma forma arrasadora. Eu quero creches de 40 crianças. Eu quero creches com pediatras, eu quero creches com professores, eu quero creches com especialistas em alimentação, para que você inicie a educação das nossas crianças com qualidade. Eu não sou candidato a prefeito para brincar, ganhar dinheiro para mim e para grupos econômicos como eles. Por isso eu sou candidato a prefeito. Eu estava posto em sossego. Eu, um pouco tempo atrás, era presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano em Genebra. Agora, quando eu vi que o liberalismo econômico estava colocando o dinheiro valendo mais, os fundos de pensão e o capital financeiro valendo mais que as pessoas, eu voltei para entrar nesse jogo de novo, levantar o nível dessa discussão política. Agora, Ana Carolina, você já reparou que eles não vêm num debate comigo? Como é que eles podem vir num debate comigo? Quando, por exemplo, na saúde, nós temos 150 mil consultas pendentes, 224 ações, mais as consultas, inclusive as consultas, 100 pessoas atendidas. É tudo negócio. Eu não quero a prefeitura fazendo negócio para grupos econômicos. Eu quero servindo as pessoas. Decência, moralidade, solidariedade com as pessoas e amor no exercício. O senhor tocou um ponto de falta de pessoal. A gente voltando às creches, isso também não seria uma grande dificuldade da prefeitura de fazer as contratações necessárias para atender todas as crianças? Por exemplo, o orçamento? O ano que vem o orçamento da prefeitura vai passar de 15 bilhões de reais. 1 bilhão para investimento. Quantas creches eu acho que eu posso fazer com 1 bilhão de reais? Não só creches, mas veja o tamanho da capacidade de investimento. Ora, por que isso? Porque você, Ana Carolina, está sendo roubada e não percebe. Você tem casa própria? Sim. Você está com um aumento de IPTU a cada ano. Nos últimos 10 anos, eles subiram o IPTU de Curitiba em 346%. Levaram 17 anos para fazer a linha verde por preços fantásticos, preço sobre preço, multa. Então não está havendo competência. Eu não quero falar nem no processo da corrupção. Que cuide da corrupção o Ministério Público e a polícia. Eu quero organizar a prefeitura para a população. Eu quero ver bairro com creche perto da casa das pessoas. Mas não é só creche. Tem que ter uma escola perto da casa das pessoas. Tem que ter um posto de saúde perto da casa das pessoas. Porque uma pessoa de classe média procura um posto de saúde, se não tiver público, acha um posto de saúde privado, tem dinheiro para pagar, coloca o filho numa escola privada. Agora, no bairro, se tiver uma escola privada, aí não terá porque ninguém tem dinheiro para pagar, se tiver ela não vai funcionar porque não tem a grana e não vão construir. Então tem que ter a melhor escola possível, escola integral.
Isso chama-se projeto aldeia. Os bairros têm que ser uma aldeia, as pessoas têm que ser respeitadas. Agora, o transporte coletivo com esse preço fantástico, 346% de aumento no IPTU, não tem cabimento. A prefeitura está sendo espolhada por grupos econômicos. O nome disso o que é? Ou é corrupção pura e simples, ou é um engano do liberalismo econômico, mandando e se colocando numa supremacia absoluta sobre as pessoas. É isso que me faz, é a minha indignação. Você veja que me faz essas perguntas, eu fico indignado. É por isso que eu faço política. Eu sou provavelmente, depois daquele menino que é funcionário dos Correios, o mais pobre dos candidatos. E eu fui governador 3 vezes, fui prefeito, fui senador 2 vezes, fui presidente do Parlamento Europeu, do Palatino e do Parlasul. Isso significa que eu faço política para mudar a situação das pessoas. Eu quero dar um destino à minha vida e melhorar a vida da humanidade, da minha cidade, do meu estado e lá na Europa melhorar as condições do mundo, que vive uma crise brutal hoje. Candidato, só para ficar claro, quantas creches, então, o senhor pretende construir e como seriam os gastos com funcionalismo público dentro da lei de responsabilidade fiscal? Não há problema algum. Eu estou dizendo a você, são 15 bilhões de reais. Tem 1 bilhão para investimento, não há problema algum. Quantas creches? Tantas quanto forem necessárias e quantas forem possíveis. Agora, o que é que eles estão fazendo? Eles alugam uma creche. Passa a ser um negócio para alguém ganhar dinheiro e só ganha dinheiro não oferecendo qualidade para as crianças. É um desprezo pelas pessoas. Isso não pode existir. Agora, eu não vou nunca dizer que vou fazer 30 creches para 9 mil pessoas, porque seria uma irresponsabilidade brutal. A minha mulher me recomendava que eu fosse internado no hospício. Mas o cara diz e ninguém critica. E você critica a minha intenção de atender a população com amor e solidariedade, mas não se critica a creche de 300 pessoas? O que é que está vendo com a opinião pública, com a mídia e com o governo? Por isso que eu sou candidato. Jornalista como você, transformei a minha vida num instrumento de mudança da sociedade. Candidato, o senhor teve mais de 40 anos de diferentes mandatos. Em 2018, o senhor não foi reeleito para o Senado Federal e perdeu no primeiro turno as eleições para o governo estadual em 2022. Considerando que o senhor tem uma longa carreira pública, como que o senhor interpreta essas recentes derrotas? É uma coisa simplérrima. Eu percebi que o liberalismo econômico, que acabava com o país, transformava o Brasil numa colônia, estava crescendo no país. Então veio o bolsonarismo, o Guedes, e eu tomei uma posição. Se eu não vou apoiar essa gente, eu passei a apoiar o Lula e apoiei a Dilma na luta contra o impeachment. E naquela época, aquele pessoal do PT se acovardou. Eu fui o líder da resistência. E isso me diminuiu a popularidade, porque teve a história do Moro aqui no Paraná, Lava Jato, aquilo tudo. Então eu perdi voto, estava vendo que estava perdendo voto. Mas a minha carreira política não é feita para ter voto. Ela é feita para tentar mudar a realidade e levantar um nível de consciência política. E, no fim, eu vi que o meu partido, o PMDB, tinha se transformado numa banca de negócios, uma coisa horrível. O MDB aqui no Paraná votou a favor do pedágio, a favor da venda da Copel, e ninguém diz nada, nem vocês me perguntaram, o que me espanta, o que eu acho da venda da Sanepar. Está sendo vendida com apoio do BNDES, PPPI, Parceria Público-Privada de Investimento. Então, está havendo um desvirtuamento do governo em favor de capitais e um desprezo pelas pessoas. Eu entrei no PT e a minha decepção com o PT foi igual. Vocês viram que antes de ontem subiu de novo o juro no Brasil, a famosa taxa Selic? E os 4 que o Lula colocou lá votaram a favor do aumento do juro. Daí o Lula faz o discurso que é contra, mas os caras que ele nomeia são a favor. A Eletrobras foi vendida. A França está estatizando a energia elétrica, a Alemanha estatizou a energia elétrica, Portugal, Espanha, porque a energia na mão de um grupo pequeno de pessoas se transforma num chupa-cabra da economia e prejudica a imprensa, a iniciativa privada, porque o grupo quer ganhar dinheiro e impede que o país cresça. Então, essas coisas têm que ser esclarecidas. Por isso que eu estou aqui. Vale mais do que uma eleição à prefeitura poder publicamente dizer que o Brasil está sendo roubado, que o PT me decepciona profundamente, porque não é nem o PT, é a tal Aliança para a Esperança, que para mim se transformou na Aliança da Desesperança.
estão entregando o país. E o povo não é mais respeitado. Você me pergunta como é que eu vou fazer a creche e os caras estão fazendo aluguel de creche. Não existe uma escola nova, não existe um bairro tratado como centro da cidade. Uma pavimentação do centro está porreta. Eu gostaria de manter isso. Nós temos que levar a qualidade do centro para a periferia. Então, não há dificuldade alguma nisso. E por que não há dificuldade, Carolina? Eu sou planejador urbano. Eu e o Lerner fomos os únicos planejadores urbanos que dominaram a prefeitura de Curitiba. Eu fiz o curso da Fundação Getúlio Vargas. O Lerner era meu amigo pessoal. Nós almoçávamos juntos, batíamos papo, mas eu não concordava com a visão dele de exclusividade da beleza da arquitetura urbana da cidade e do centro. Então eu disse, vou ser candidato. Eu tinha 2%, ele tinha 83%, mas eu tive espaço para falar e eu ganhei a eleição. Eu não quero que Curitiba se transforme no Rio de Janeiro, que é a cidade mais bonita do planeta Terra. A natureza é impagável, mas os administradores se dedicaram aos bairros ricos e marginalizaram a periferia, sem ensino, sem saúde, sem educação, sem a presença do Estado. E esse pessoal marginalizado se marginalizou também, abrindo espaço para as milícias. E hoje, Robson, você não toma um banho em Copacabana sem o risco de ser assaltado por um sujeito marginalizado que não tem emprego, não tem educação e não foi socializado. Eu não quero isso para Curitiba. E é o que o Pimentel dará a Curitiba, se for eleito, é o que o Luciano Duce dará a Curitiba, se for eleito. Eu me coloco como um candidato contra o sistema que explora as pessoas. E cá entre nós quatro aqui, quando eu fui prefeito, pelo Datafolha, que não é exatamente de partidários meus, fui considerado o melhor prefeito do Brasil. Candidato, só lembrando que a nossa proposta aqui é trazer ao eleitor, ao seu eleitorado, as suas propostas como prefeito de Curitiba. No seu plano de governo, retomando o seu plano de governo, em muitas das propostas você coloca uma retomada, o senhor me perdoe, o senhor coloca uma retomada do que o senhor chama de terceirização de serviços públicos hoje. Na saúde não é diferente. Uma retomada não, eu sou contra. A retomada de serviços que hoje são terceirizados, claro, parcialmente terceirizados, como a gente tem no caso da saúde. Como fazer isso sem que quem mora em Curitiba, para quem é da cidade, sinta isso, ou até para que até quando essa transição aconteça, sem que o eleitor, que o morador de Curitiba sinta isso? A saúde de Curitiba hoje é a pior dos últimos 40 anos. Ela foi privatizada. Se entrega um posto de saúde para um grupo econômico, ele contrata um médico mais barato que ele puder. Ele não contrata um especialista que custa mais caro. Então ele faz economia no pessoal, economia nos investimentos, o que ele quer não é a tua saúde que vai bater lá, ele quer o lucro no fim do mês. E isso não funciona. Não funciona no mundo inteiro. Saúde pública é uma função do Estado. Você tem 154 pessoas esperando consulta na estrutura privada. Portanto, deixando até de lado a crítica mais pesada que eu faço, não deu certo. São 224 mil pessoas que procuram, além das consultas, se somando a intervenções, que estão esperando. 224 mil. Mas tem gente à beça ganhando dinheiro na medicina privada. Outro dia me contaram que no centro de emergência da prefeitura contrataram lá 15 médicos por 34 mil reais. É um cabide de emprego, não é uma estrutura pública de saúde. Nós temos que fazer isso reverter ao que era, abrir contratação de médicos, colocar postos de saúde perto do lugar onde você mora. O cara da cachimba, se ficar doente à noite, vai para onde? Ele não pode contratar um Uber, chamar um táxi, ele não tem dinheiro. E os postos de saúde praticamente não funcionam à noite. Você tem que moralizar isso, tem que fazer exatamente o contrário do que faz o Luciano Duce. É Duce, né? Não. O Luciano Duce e o Slaviero Pimentel. Porque eles estão fazendo negócio. Eu quero fazer política de saúde. E é possível isso. Eu fui governador 3 vezes. Eu fui prefeito e eu fiz isso. Faço de novo, porque sou um especialista. Sou um experimentado administrador público. Eu não sou um moleque brincando de ser prefeito, porque o avô foi, porque o tio foi.
Eu joguei a minha vida a serviço das pessoas e faço política por isso. E a medicina privada é um assinte, é uma exploração e é um roubo para a população. É possível contratar tanta gente assim num prazo curto de tempo? Claro que é, sem dúvida alguma. Não há nenhum problema, porque você está pagando essa gente toda. Você vai fazer concurso? Claro, concurso público, porque daí você tem, Carolina, a formação continuada. Você contrata um médico barato, ele saiu da faculdade ontem, então ele ainda não tem a experiência do exercício da profissão. Quando você contrata na estrutura do Estado, que tem um plano de cargos e salários, ele fica ali dentro, você coloca médicos melhores junto com ele, mais experimentados, e ele vai crescendo. É a mesma coisa que eu fiz com a educação no Estado. Eu fiz o plano continuado de formação. Um ano, o professor sai da sala de aula. Um professor fica 20, 30 anos numa sala de aula com 60 alunos, ele não tem tempo para aprender nada. Eu acabei com isso e eu transformei o ensino do Paraná no melhor ensino do Brasil na minha época. Acabou tudo isso, agora é privatização de escola. Botar policial comandando escola pública. Por que eles não propõem botar uma professora comandando um batalhão? Candidata, seu plano de governo prevê um aplicativo de transporte municipal, modelo Uber 99. Esse aplicativo seria competitivo diante das empresas privadas? Claro, é a mesma coisa. O aplicativo é um aplicativo de internet. Por que eu me oponho? Eu gosto do Uber, viu? Eu gosto porque é um troço muito bem bolado, dá velocidade ao tráfego, possibilidade de acesso. Mas você sabe quem é que ganha dinheiro com Uber? Milionários da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Tem cabimento isso, você pegar um táxi em que o motorista vai ganhar um pouco para sobreviver e o lucro ir para os Estados Unidos e para a Arábia Saudita? A prefeitura pode montar o sistema e a remuneração do pessoal que vai trabalhar será jogada em cima da remuneração do sistema funcionando. Mas ela não precisa ter lucro nenhum. Ela vai baixar o preço para você que vai usar e vai melhorar o salário do motorista que vai trabalhar. Não há problema nenhum, é uma coisa lógica, fácil. Esse aplicativo? Hã? O aplicativo não substituiria o táxi, então? Ou conflitaria o aplicativo com o táxi? Seria um aplicativo semelhante ao do Uber, montado aqui. E a relação com os taxistas de hoje? Os taxistas de hoje, isso não entraria em conflito? Os taxistas poderiam usar também, porque quando eu fui prefeito, Ana Carolina, eu tinha em Curitiba 2 grandes empresas de táxi e os taxistas eram todos escravizados pelos donos das empresas. Eu consegui um acordo com o governo federal e comprei carro para todos eles num preço baratíssimo, eliminando todos os impostos estaduais e federais e um financiamento a longo prazo. Porque eu trabalhava para as pessoas, para os taxistas e para a cidade ter um transporte de melhor qualidade e mais barato. Eu faço administração por amor e por solidariedade. Eu não faço para favorecer grupos empresariais. Nada contra grupos empresariais, mas eles não podem estar mamando em cima do Estado, da prefeitura e transformando as pessoas em consumidores a serem explorados no limite da sua possibilidade. Porque senão você não tem sentido no Estado. Esse pessoal existe para fazer negócio. Você veja essa campanha. Eu sou, depois do cara que é empregado dos Correios, o mais pobre, não é isso? Eu não tenho dinheiro, eu tenho hoje 101 mil reais. Esses caras têm milhões de reais. Transformaram a própria política no Brasil numa negociata de milionários. Eu sou contra isso, eu sou contra esse sistema e estou entrando nessa luta. Por isso que o meu prazer enorme é estar batendo um papo com vocês aqui na Globo, que tem uma audiência extraordinária que eu não tenho, e eu posso conversar com você, com a senhora que está em casa, e dizer o que eu penso. Política tem que ser feita com amor e com solidariedade. E com competência. E competência eu tenho. Eu saí do governo do Estado com 83% de apoio. Eu caí nas pesquisas porque eu apoiei o PT. E o PT não abandonou o Requião, abandonou aquelas ideias que me pareciam que iam modificar o Brasil a favor do nosso povo. Candidato, o senhor tem dito que os radares em Curitiba são uma indústria da multa e que há pegadinhas para os motoristas. O que o senhor mudaria na prática com relação ao radar? Bom, primeiro acabava com a privatização. Você entrega os holofotes de multa, essa coisa toda, você entrega para uma empresa privada. O que ela quer? Ela quer ganhar dinheiro. Como é que ela ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro se ela fizer um maior número de multas. Daí você está andando numa rua,
Está lá uma placa, 20 km por hora. Se vira à direita, entra numa rua, 60 km por hora, você já foi multado. 200 e poucos milhões de multa deu o ano passado aí. Então você tem que transformar a multa e o sinaleiro luminoso, o radar, num instrumento de disciplina do trânsito. O senhor e é a não favor do num radar? Instrumento de assalto ao motorista. O senhor é a favor do radar? O radar é importante, claro que é importante, mas tem que ser público e tem que agir para acabar com os acidentes e não para gerar dinheiro, para a prefeitura jogar fora em outras coisas e para uma empresa ficar milionária. Isso é um roubo, o povo está sendo roubado. Como é que alguém pode defender isso? Você já reparou que o pessoal não vem no debate comigo? Eu fiz um debate outro dia na Universidade Federal com a OAB e o Plural. Eles iam e o Requião estava fora do debate. Daí saiu aquela pesquisa da Quest. Eu estava empatado em primeiro lugar. Eu fui e eles fugiram. Como é que eles podem, como é que o Dulce e o Pimentel podem discutir comigo o transporte? Quando o Dulce fez a licitação que acabou com tudo que eu tinha feito e transformou o transporte no mais barato que era do país, no mais caro do país. E o Pimentel manteve isso tudo. O Pimentel está falando em fazer uma concorrência de transporte na Bolsa de Valores, igual a que o Rato fez para o pedágio, que ganhou a Ilha Caimã. Minha gente, isso é um escândalo que está acontecendo. E eu entro nisso esperando. Claro que gostaria muito de ir para o segundo turno, porque lá as áreas são equiparadas. Ninguém tem mais horário e eu teria condição de falar. Mas eu quero levantar o nível. Curitiba tem que entender que esse pessoal está roubando com esta visão liberal de favorecer o capital e prejudicar e desconsiderar as pessoas. Candidato, segundo o Plano de Ação Climática de Curitiba, a urbanização intensa ela acaba aumentando o risco e o perigo de inundações pela cidade em bairros como Boqueirão, Áuero, Uberaba, Jardim Botânico, entre outros. Com que urgência o senhor pretende atuar preventivamente nessas áreas menos favorecidas, nessas regiões mais vulneráveis? Robson, eu sou o único planejador urbano. Eu não sou um menino que quer ser prefeito porque o avô foi. Eu sou planejador urbano. Curitiba, com o Lerner, já teve o início disso. Saul Raiz, se não me engano, canalizou o Rio Belém. O Parque do Barigui, você gosta do Parque do Barigui? Já correu lá, andou? Não é uma área de lazer. O Parque do Barigui é um lago de contenção de enchente, ele foi feito para isso. E sobre esse espaço do lago, se fez um parque extraordinário. Eu corro lá de vez em quando. Isso tem que ser feito, os parques têm que ser feitos. Eu, quando governador do estado, fiz para Curitiba, no limite com o Almirante Tamandaré, o maior parque do Brasil, que eu chamei de Parque Aníbal Cury, que eu desapropriei, era da família do Aníbal Cury. Nós temos que estabelecer parques, nós temos que cuidar de conter as enchentes através de lagos, mas isso é para técnico, não é para aventureiro político. Isso não é um brinquedo. É a sobrevivência do sistema ecológico na cidade. Não é um brinquedo para quem dá a tarifa de transporte mais alta do Brasil. Não é assim, tem que haver um mínimo de técnica, de responsabilidade. Mas o fundamental é que seja costurado com amor e solidariedade com o povo. Senão vira o raio do negócio em que está a prefeitura. Mas no seu plano de governo, qual é a urgência de se tratar esse assunto? A urgência é absoluta. Você tem que estar, você está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, está vendo o que está acontecendo no Brasil inteiro. Você tem que se debruçar sobre isso e tomar as providências. Agora, outro dia me perguntaram, aonde é que você vai para Deus fazer os parques? Daí eu fiquei ofendido, porque eu sou jornalista e a bobagem da resposta me ofendeu profissionalmente. Nós vamos ver isso tecnicamente. O cara queria fazer especulação imobiliária já. Candidato, moradores de rua, no seu plano de governo, o senhor fala em reintegrar moradores em situação de rua à sociedade, com cursos, oportunidades de trabalho, mas a questão das drogas, do álcool, que atingem grande parte dessas pessoas, como é que o senhor vai trabalhar? Gostei da última frase sua, destas pessoas, não são moradores de rua, são pessoas iguais a mim, a você, ao Robson e a Carolina. Eles podem estar na rua por um problema econômico na família, pelo desespero com a morte de alguns parentes. E nós temos a FAS e a FREI. Nós precisamos investir mais na assistência social. Agora, cada morador de rua é um problema diferente. Pode ser um problema familiar econômico, pode ser a falta de uma profissão rentável no momento. Você tem que trabalhar em cima disso. Vai aqui um exemplo para você. A prática é o critério da verdade. Eu era governador, morava no Canguiri.
eu vi a Vila Zumbi, que era o lugar mais violento do Paraná. O que eu fiz? A Vila Zumbi tinha enchentes brutais. Eu fiz 2 diques. Botei bombas para evitar que as casas fossem inundadas. Fiz um projeto de casas para aquela gente, baratíssimo, 10% do salário mínimo. Daí eu botei creche, daí eu botei posto de saúde, daí eu pus escola. E depois eu pus a polícia. Mas antes da polícia eu pus o Exército Brasileiro, fazendo formação profissional para aquela gente. A Vila Zumbi se transformou num lugar absolutamente tranquilo. Perdoe a interrupção, o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais, estamos chegando ao fim do nosso tempo. Eu sou um candidato contra o sistema. Eu fui um governador popular. Eu sou o mais pobre dos candidatos e o povo praticamente não acredita nisso porque eu fui governador, fui prefeito, fui senador. Eu acho que a gente tem que mudar o sistema político. O Papa Francisco fala na falta de amor e de solidariedade na política brasileira. Nós temos que reintroduzir isso. Política para o povo, para você que está me escutando, para a tranquilidade de uma cidade que não seja um Rio de Janeiro, pela leniência do governo municipal e do governo estadual. Estou nessa luta por isso. E sou experiente e posso tocar essa prefeitura como exemplo de política social para o Brasil. Candidato, agradecemos muito a sua participação conosco e seus esclarecimentos aqui no Meio Dia Paraná. Um abraço. Obrigado, candidato. Amanhã a entrevista será com a candidata Cristina Grêmio, do PMB. Obrigado e até lá.